Olá a todos, eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e você está no canal Reforma e Teologia. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo em que examinamos com profundidade temas centrais da fé cristã à luz das Escrituras, da teologia reformada e da razão bíblica. Pois bem, no vídeo de hoje, vamos tratar de um tema que muitos evitam ou distorcem: o uso da argumentação racional na proclamação do Evangelho. Será que Paulo apenas pregava ou também debatia e argumentava com seus ouvintes? E mais, será que devemos evitar o embate intelectual para sermos mais piedosos? Alguns estudiosos sugerem que o apóstolo Paulo era um pregador no sentido mais passivo e monológico da palavra, como se ele evitasse qualquer forma de interação argumentativa com seus ouvintes. Um exemplo é E. Howard Marshall, que interpreta algumas passagens do livro de Atos de maneira, digamos, problemática. Mas será que essa leitura resiste à análise exegética mais cuidadosa? E será que ela não esconde uma certa tendência anti-intelectual que tem infectado setores da igreja contemporânea? Se você já ouviu que discutir não é coisa de crente, ou que a fé não precisa de argumentos, esse vídeo é especialmente para você. Vamos mostrar, com base na Bíblia e no original grego, que Paulo argumentava sim, e que todo crente fiel precisa estar pronto para dar razões da esperança que há nele. Como diz 1 Pedro 3,15. Fique até o fim e compartilhe com outros irmãos que prezam pela verdade bíblica e pela fidelidade na proclamação do Evangelho. Vamos ao conteúdo. Pois muito bem, uh, Vincent Cheung, em sua obra, oferece uma crítica direta à tentativa de suavizar ou distorcer o sentido das ações de Paulo em Atos dos Apóstolos. Ele se opõe particularmente à abordagem de E. Howard Marshall, que interpreta a palavra usada por Lucas como significando apenas pregar, no sentido de um monólogo piedoso, e não como argumentar ou debater, o que carregaria uma conotação mais para Cheung. Essa íntegra e contextualmente frágil, se não motivada por uma postura anti-intelectual que se tornou comum em muitos círculos cristãos contemporâneos. Cheung observa que o termo grego usado em Atos, frequentemente traduzido como discutia, carrega em si a ideia de um intercâmbio racional, de diálogo e até de confronto argumentativo. Ele cita estudiosos como Thayer e A. P. Robertson para reforçar que o significado do termo inclui elementos como ponderação, raciocínio e debate. Isso já desmonta qualquer tentativa de isolar a pregação do apóstolo Paulo de seu caráter intelectual. Mesmo os discursos lógica, exposição, comparação de textos e refutação de erros. Em outras palavras, Paulo não apenas proclamava, ele persuadia, explicava, provava, refutava. A pregação do apóstolo era uma atividade profundamente racional. Ao examinar o contexto de passagens como Atos 17, 18 e 19, Cheung demonstra que Paulo frequentemente se engajava em discussões com judeus e gentios. Ele não apenas apresentava a mensagem do Evangelho, mas interagia.
respondia objeções e persuadia com base nas Escrituras. Esses dados exegéticos reforçam a conclusão de que Paulo via o trabalho evangelístico e apologético como um esforço mental, um confronto de ideias. Negar isso é não apenas ignorar o texto bíblico, mas também contradizer o próprio método apostólico. Cheung sugere que essa tentativa de minimizar o aspecto racional da evangelização pode estar ligada a um viés anti-intelectual que se manifesta quando cristãos adotam padrões culturais modernos sobre como devem se comportar em um mundo hostil à fé. Muitos passam a considerar a argumentação como algo ofensivo ou arrogante, preferindo um modelo de evangelismo sentimentalista e não confrontador. No entanto, tanto Cristo quanto os apóstolos são apresentados frequentemente como polemistas, homens que desafiavam, confrontavam e desmontavam argumentos com autoridade e clareza. A Escritura, longe de desencorajar a argumentação, ordena que sejamos preparados para apresentar razões para a esperança que é em nós, como vemos em 1 Pedro 3,15. Um ponto irônico e brilhante no raciocínio de Cheung é a sua observação final. Se alguém discorda da importância da argumentação na vida cristã, terá que apresentar um argumento que já destrói o próprio anti-intelectualismo que pretendia sustentar. O ponto, portanto, é inevitável. Toda atividade evangelística e apologética coerente com o padrão bíblico deve ser marcada por clareza, lógica e engajamento intelectual. Em termos práticos, a conclusão de Cheung é que o anti-intelectualismo não apenas empobrece a fé cristã, mas torna o obreiro inútil e infiel ao seu chamado. A verdade de Deus deve ser defendida com ousadia, não apenas proclamada, mas sustentada com razões que confrontem os ídolos e as falsas crenças do mundo. Ignorar isso é negligenciar uma parte fundamental da missão da igreja no mundo. Em resumo, o ponto central levantado por Vincent Cheung é que a fé cristã, para ser fiel ao seu conteúdo e ao seu propósito, não pode ser divorciada da razão, da argumentação e da confrontação intelectual. A tentativa de esvaziar a prática apostólica de seu conteúdo racional revela não apenas uma falha exegética, mas também uma tendência perigosa presente em muitos setores da igreja atual: o medo de pensar e o receio de confrontar. A crítica que Cheung dirige ao anti-intelectualismo é mais do que uma defesa filosófica ou teológica do raciocínio lógico. É uma reafirmação da própria natureza da verdade bíblica, que exige ser explicada, defendida e proclamada com clareza e firmeza. O cristianismo não é uma religião de sentimentos vagos, mas uma cosmovisão completa, racionalmente coerente, revelada por Deus e aplicável a todas as áreas da vida. Negar a necessidade do confronto argumentativo é, na prática, render-se ao espírito da época, que despreza absolutos e relativiza a verdade. Portanto, se quisermos ser fiéis à missão apostólica, não podemos abrir mão da razão. Devemos nos equipar com as Escrituras, mas também com a lógica, com o rigor do pensamento, com a ousadia de expor e refutar o erro. Isso é ser bíblico. Isso é seguir o exemplo de Cristo, de Paulo e de todos os que, antes de nós, combateram o bom combate da fé, com a mente cativa à palavra de Deus. Se alguém discorda, que apresente um argumento. Bem, um ponto central na crítica de Cheung é a recusa em aceitar uma dicotomia
entre pregação e argumentação. Em muitos círculos cristãos modernos, há uma tendência de imaginar a pregação como um ato meramente expositivo ou até emocional, divorciado do exercício da razão. Porém, ao observarmos atentamente a prática apostólica, especialmente a de Paulo, vemos que a pregação bíblica envolvia necessariamente argumentação lógica, exposição racional e confronto dialético. Cheung deixa claro que, mesmo quando Paulo está apenas apresentando a verdade num suposto monólogo, ele está de fato argumentando. Seus discursos estão repletos de conexões lógicas, inferências, provas e deduções a partir das escrituras. Ou seja, mesmo sem a interação explícita com o público, há raciocínio envolvido. A pregação apostólica é intelectualmente estimulante e não sentimentalmente neutra. O texto de Atos 17, 2 a 3 é exemplar nesse sentido. Paulo entra na sinagoga e, com base nas Escrituras, explica e demonstra que o Cristo deveria padecer e ressuscitar dos mortos. Essas duas ações, explicar e demonstrar, são essencialmente racionais. E mais, em Atos 18, 4, Paulo discutia e persuadia judeus e gregos. Persuasão exige raciocínio. Envolve apresentar razões, refutar objeções, mover a mente e a vontade do ouvinte. Desse modo, quando alguns intérpretes reduzem esse tipo de atuação a uma mera pregação, tentando esvaziar o caráter argumentativo da missão apostólica, estão projetando sobre o texto bíblico uma visão pietista e anti-intelectual, que não encontra apoio na prática dos apóstolos. Essa forma de ler as Escrituras é, em si mesma, uma negação do próprio conteúdo das Escrituras. Como Cheung mostra, o próprio uso consistente de Lucas de termos que denotam interação, debate, raciocínio e explicação indica que o modelo de evangelismo e edificação adotado pela igreja primitiva era, sim, um modelo confrontacional e racional. Não se tratava de discursos vazios ou de meras exposições devocionais, mas de defesa rigorosa da verdade revelada. O ensino cristão, portanto, não pode se dissociar da argumentação. Essa é uma questão que toca diretamente na fidelidade doutrinária da Igreja. E mais, como Cheung destaca, o próprio vocabulário usado por Lucas aponta para esse modelo, e ele o faz em contraste com a tradição de Sócrates, apenas para mostrar que o conteúdo cristão é superior, mas o método dialógico, em muitos casos, permanece. Ou seja, o cristianismo é a verdade, mas também é racional e debatível. A fé cristã é, em sua essência, argumentativa, não irracional. No outro ponto do texto, abordando o trecho dos versículos 16 a 17, Cheung alerta para uma das consequências mais sérias da distorção interpretativa e do abandono do modelo bíblico de evangelismo, a penetração do anti-intelectualismo nas fileiras da igreja e o enfraquecimento da proclamação cristã diante do mundo. Quando os cristãos rejeitam o uso da razão e do argumento como ferramentas legítimas da pregação e do discipulado, tornam-se cada vez menos eficazes no cumprimento da missão que Cristo confiou à igreja. Esse problema não é apenas teórico, ele tem efeitos práticos devastadores. Muitos cristãos, influenciados por uma espiritualidade sentimentalizada e por uma teologia diluída, passaram a ver o debate teológico como algo carnal, arrogante ou desnecessário.
Palavras como argumentos ou debate são agressivas a ouvidos domesticados por uma cultura que valoriza mais a cordialidade superficial do que a verdade profunda. A consequência é uma geração de crentes que não sabe mais dar razão da esperança que há neles. 1 Pedro 3,15. E que se acovarda diante do confronto com o erro, seja dentro ou fora da igreja. A crítica de Cheung acerta em cheio nesse ponto. Ele mostra que essa aversão à argumentação lógica não tem raízes bíblicas, mas sim mundanas. Muitos cristãos, ainda que sem perceber, foram doutrinados pela cultura secular, que associa o exercício da razão ao orgulho e a defesa firme da verdade à intolerância. Com isso, deixaram de obedecer ao padrão das Escrituras e adotaram a etiqueta do mundo como regra de conduta. É o mundo, e não a Bíblia, que ensina que devemos ser sempre neutros, tolerantes e não confrontativos. Essa deformação não apenas enfraquece a evangelização, que passa a ser reduzida a apelos emocionais e experiências subjetivas, mas também compromete a edificação da igreja. Sem raciocínio sólido, os crentes permanecem imaturos, incapazes de discernir o erro e de resistir ao engano. O autor da carta aos Hebreus lamenta esse mesmo fenômeno. Havia entre os crentes uma infantilização espiritual causada por sua falta de familiaridade com o raciocínio teológico e doutrinário. Hebreus 5, 11 a 14. O anti-intelectualismo é, portanto, um pecado de omissão e negligência. O resultado final é uma igreja mais fraca, menos convicta e mais vulnerável aos ventos de doutrina e ao espírito da época. O abandono do modelo apostólico de argumentação não é apenas uma falha estratégica, mas uma infidelidade à missão confiada por Deus. A Bíblia não apenas permite o uso da razão, ela o exige. Por isso, como afirma Cheung ao final do trecho analisado, se alguém discorda dessa abordagem, não basta rejeitá-la com apelos emocionais ou chavões devocionais. É necessário apresentar um argumento. A própria exigência de Cheung de que a discordância seja acompanhada de um argumento já expõe, de forma irônica e incisiva, a inconsistência daqueles que, ao mesmo tempo, rejeitam o uso da razão, mas querem discutir ideias. Diante do diagnóstico apresentado por Cheung, torna-se evidente que a recuperação do papel da razão, da lógica e da apologética não é uma opção periférica para a igreja, mas uma necessidade urgente e essencial para a sua fidelidade ao chamado bíblico. A evangelização, o discipulado e até mesmo a pregação só podem ser realizados de maneira eficaz e obediente se forem fundamentados em uma estrutura racional e argumentativa que reflita a mente de Cristo e a lógica das Escrituras. O Novo Testamento está repleto de exemplos nos quais Cristo e os apóstolos não apenas proclamaram verdades, mas as defenderam por meio de argumentos cuidadosamente construídos. Jesus frequentemente silenciava seus opositores com perguntas e raciocínios irrefutáveis. Veja Mateus 22, 15 a 46. E Paulo, por sua vez, era conhecido por disputar nas sinagogas e nos lugares públicos, demonstrando que Jesus era o Cristo. Atos 17, 2 a 3, 18, 4 e 28. Esses termos não indicam meramente uma exposição, mas uma interação lógica e confrontativa com o erro. A igreja primitiva era apologética por natureza. Negligenciar essa dimensão é negligenciar o padrão bíblico.
É tratar a verdade como algo que pode ser anunciado sem ser justificado, proclamado sem ser defendido. É recusar-se a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 3. Mais que isso, é entregar terreno ao inimigo, permitindo que as cosmovisões não bíblicas e falsas ideologias dominem o espaço público sem resistência consistente. A restauração da apologética e do uso disciplinado da razão é também um imperativo pastoral. Os pastores devem equipar os crentes para pensar biblicamente, raciocinar de modo coerente com a verdade revelada e resistir aos sofismas do mundo. 2 Coríntios 10, 4 a 5. Isso significa abandonar métodos evangelísticos emocionalistas, superficiais ou manipuladores, substituindo-os por uma exposição clara, lógica e persuasiva da verdade cristã. O ministério fiel exige preparo intelectual, fidelidade exegética e coragem argumentativa. Cheung, nesse ponto, faz um chamado à integridade do ministério cristão. Um obreiro que evita a razão e o argumento, ainda que talvez pense ser bem intencionado, age de forma infiel e ineficiente. Ele falha em equipar a igreja para o combate espiritual real, que acontece no nível das ideias, doutrinas e cosmovisões. Por isso, a restauração da apologética não é uma tarefa secundária ou para especialistas, mas parte integrante da missão de todo cristão, comprometido com a verdade. Essa restauração não significa tornar a fé cristã refém da filosofia secular ou de métodos puramente acadêmicos, mas resgatar a lógica bíblica como instrumento de combate espiritual e edificação do corpo de Cristo. Como disse o próprio Senhor, devemos amar a Deus com toda a nossa mente. Marcos 12:30. Abandonar esse princípio é desobedecer ao próprio Cristo. Portanto, se a igreja deseja ser fiel, relevante e eficaz, ela deve abandonar todo o traço de anti-intelectualismo e abraçar, novamente, uma fé que argumenta, que refuta o erro e que edifica com base na verdade sólida. A apologética, longe de ser opcional, é a expressão legítima da piedade cristã e do zelo pela glória de Deus na esfera do pensamento. O desafio lançado por Vincent Young, ao confrontar o espírito anti-intelectual presente em amplos setores da igreja, é um chamado à reconstrução de uma cultura cristã que valorize e cultive o uso da razão sob o senhorio de Cristo. Não se trata de promover um intelectualismo vaidoso ou uma teologia fria e abstrata, mas de resgatar o compromisso com a verdade revelada, em sua forma mais robusta e coerente, com uma fé que não apenas crê, mas que entende, explica, argumenta e defende. A Escritura apresenta um Deus que é a própria fonte da sabedoria e da lógica. Provérbios 8, 12 a 16. João 1, 1 a 3. Ela ordena que o crente renove sua mente. Romanos 12, 2. Que esteja sempre pronto para dar razão da esperança que há nele. 1 Pedro 3,15. E que derrube todo argumento que se levante contra o conhecimento de Deus. 2 Coríntios 10, 4 a 5. Essas não são sugestões opcionais, mas ordens divinas para o povo do Senhor. Assim, a igreja deve reconstruir com urgência uma mentalidade que compreenda o cristianismo como uma cosmovisão completa, racionalmente defensável e intelectualmente superior a todas as filosofias do mundo. Devemos formar cristãos que não apenas cantem e sintam, mas que saibam pensar biblicamente e argumentar com clareza,
exatidão e ousadia. Essa reconstrução exige um reavivamento da pregação doutrinária, uma formação apologética nos púlpitos e nas salas de aula da igreja, e uma mentalidade de combate espiritual que compreenda o valor da razão submissa à palavra. O povo de Deus deve reaprender a pensar teologicamente, a refutar erros com exatidão e a edificar seus irmãos com argumentos sólidos. Portanto, que pastores, professores, pais, líderes e todos os que servem no corpo de Cristo sejam convocados a restaurar a razão como um dom divino e a apologética como uma disciplina essencial do ministério cristão fiel. O futuro da igreja depende de um povo que ama a verdade de modo inteligente, articulado e combativo, para a glória de Deus e o avanço do reino. Diante do que foi exposto, fica evidente que o anti-intelectualismo não é apenas um erro secundário, mas um veneno que mina a saúde da igreja e compromete seu testemunho diante do mundo. Como vimos, a partir da análise do argumento de Vincent Young, a verdadeira piedade cristã não é incompatível com o uso da razão. Ao contrário, a fé exige o pensamento rigoroso e a argumentação sólida. A restauração da apologética e da razão bíblica não é uma tarefa apenas para teólogos profissionais, mas um chamado para toda a igreja de Cristo. Devemos lutar para formar uma geração de crentes que não apenas creem, mas que sabem por que creem, que não apenas afirmam a verdade, mas a defendem com clareza e convicção, que não apenas rejeitam o erro, mas sabem refutá-lo com as armas da luz. Se a igreja deseja ser fiel à Escritura, relevante para o mundo e eficaz em sua missão, ela deve recuperar uma fé que argumenta, que raciocina e que proclama com autoridade a verdade revelada. Isso é parte do nosso culto racional. Romanos 12:1. É a expressão do amor a Deus com toda a mente. Marcos 12:30. E é essencial para que a igreja cumpra sua vocação profética no mundo. Que esta reflexão nos leve ao arrependimento de toda forma de desprezo pela razão e nos desperte para uma renovada paixão por uma fé sólida, coerente e verdadeiramente bíblica, uma fé que pensa, que argumenta e que vence, pela graça de Deus. Bom, pessoal, estamos ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção por ter assistido o vídeo até aqui no final. Peço que deixe seu like, né? Curta o vídeo, comente e compartilhe o vídeo com outras pessoas. Bom, caso ainda não seja inscrito, se inscreva e acompanhe o canal. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço e até mais.